Meus caros amigos que acompanham o nosso programa Sentir com a Eclésia, é muito importante a gente sentir com a igreja. É por isso que eu coloquei o nome desse programa de Sentir com a Igreja, Sentir com a Eclésia, que é uma frase que os santos padres da igreja repetiam muito, desde lá de Santo Atanásio, São Cipriano de Cartago, né? Santo Agostinho, o próprio São Tomás de Aquino, São Jerônimo, sentir com a igreja. Né? A igreja tem um senso de Cristo. A igreja tem, como diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 890, Cristo prometeu à igreja dela participar da sua infalibilidade. Em quê? Em doutrina. Aquilo que é essencial para a nossa salvação. Não é em outros assuntos, em ciências exatas ou não exatas, não. Mas em doutrina, fé e moral, a igreja há 2000 anos ensina a mesma coisa. Por que ensina a mesma coisa? Porque tem assistência do Espírito Santo. E o Espírito Santo não se contradiz. Ele não pode ensinar para os papas do primeiro século uma coisa e depois para os papas do século XX ensinar outra coisa. Não. Por que o nosso credo tem 2000 anos? Os nossos sacramentos têm 2000 anos? Nossos dogmas têm 2000 anos? Porque são verdades que não mudam, que têm assistência do Espírito Santo. Essa é a alegria de nós sermos católicos, a certeza disso. Nunca um papa revogou um ensinamento doutrinário de um papa anterior. Nunca na história de 2000 anos da igreja. Nunca um concílio ecumênico, dos 21 que já houve na história da igreja, nunca um concílio revogou um dogma, um ensinamento proclamado no ensino anterior. Isso é uma beleza. É uma coerência de 2000 anos. Isso mostra que o Espírito Santo realmente assiste e acompanha a igreja na sua caminhada. É muito bonito. Muito bem, eu gostaria de colocar aqui uma pergunta que sempre aparece. A gente pode bater palma na missa? A gente pode fazer certas coisas na missa? Por exemplo, o sacerdote colocar a âmbula sobre o altar e a pessoa que vai comungar ir lá e retirar com a própria mão a Eucaristia? Não pode. A igreja ensina que o sacerdote, ele deve distribuir a Eucaristia. Ou o ministro extraordinário da comunhão eucarística, que nós chamamos de ministro da Eucaristia. Por quê? Porque na Santa Ceia foi Jesus quem distribuiu a Eucaristia para os apóstolos. Então o sacerdote, ele faz o papel de Cristo, em persona Christi. Há um documento da igreja, além do missal romano, há um documento da igreja chamado Redemptione Sacramentum, do Papa João Paulo II, que proíbe o sacerdote deixar a âmbula sobre o altar, ou a patena com as partículas lá em cima, e cada um ir pegar. Não, é o sacerdote que pega e dá para o fiel. E se for comunhão sobre as duas espécies, então ele pega a partícula, molha no vinho e coloca na boca do fiel. Não é o fiel que pega a partícula, molha no vinho e põe na própria boca. Não. E não pode também essa coisa de dar um casal, dar uma hóstia para um, uma hóstia para o outro, e eles dão a comunhão um para o outro. Nada disso é autorizado pela igreja. Sobre a questão de bater palma na missa ou não, não está previsto no missal romano. O missal romano tem as chamadas Instruções Gerais do Missal Romano. São cerca de 400 parágrafos que ensinam como é que a missa deve ser celebrada. E a missa não pode ser modificada, porque a missa, o rito da missa é aprovado pelo Papa. Então ele tem que ser obedecido. Não está previsto na missa, em lugar nenhum do missal, que se bata palmas. Bem, mas a gente vê as palmas sendo usadas em muitas missas. E os bispos, muitas vezes, vêm e não fazem nada. Não proíbem. Então, não sou eu que vou dizer aqui que está proibido. Porque o missal não proíbe a palma. O missal simplesmente não fala de palma. Então, eu entendo que, em princípio, não se deveria bater palma na missa. Mesmo porque a missa é o sacrifício do Calvário. Nós celebramos o Cristo que padece. E esse sacrifício se torna presente, atualizado,
na mesa eucarística. Então eu penso que a missa tem que ser algo assim, de muita concentração, de muita profundidade. E eu penso que as palmas muitas vezes desviam um pouco dessa reflexão. Bem, não estou aqui proibindo, porque não tenho autoridade para isso. Não é da minha competência. Né? Apenas estou colocando alguns argumentos para aqueles que perguntam sobre essa questão. O missal romano não prevê, mas não proíbe. Mas normalmente aquilo que o missal não prevê não se faz. Esta mais ou menos é uma norma que a igreja segue.